Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou. Eu vou indicar para vocês 5 documentários clássicos para você ver no streaming. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, se você não conhece ainda o site, dê uma olhada, acho que você vai curtir bastante. Eu escrevo 3 textos inéditos por semana no site, faço debates, cursos, workshops, tem muita coisa legal. Gente, hoje eu continuo uma parceria que está me dando muito orgulho, muito legal, com a plataforma Filmica. A Filmica é uma plataforma brasileira de filmes de arte. Eles têm um catálogo muito interessante, muitos filmes clássicos, muitos filmes antigos, filmes do leste europeu, filmes da África, filmes europeus, tem bastante coisa da nova Hollywood. É uma plataforma que eu gosto bastante. E a gente está fazendo uma promoção aqui na Filmica. Você usando o cupom com o meu nome, você entra lá no passe anual da Filmica, você tem direito a 20% de desconto no passe anual, que era R$ 150, fica por R$ 120, R$ 10 por mês para você aproveitar um ano inteiro da Filmica. É uma plataforma, como eu disse, muito interessante. Eu tenho inclusive uma seção lá dentro da Filmica com os filmes, meus filmes prediletos do catálogo deles. Dêem uma olhada, acho que vocês vão curtir. Bom, gente, hoje é sexta-feira e como eu faço em toda sexta, eu tenho aqui a coluna Sextou, em que eu indico discos, filmes e livros para você aproveitar no final de semana. E minha dica de hoje é muito legal. Eu escolhi 5 documentários clássicos para você ver no final de semana. Galera, por clássicos eu quero dizer filmes que serviram de modelo para outros filmes, são filmes que são estudados em escolas de cinema, são realmente documentários de primeira grandeza. São 5 grandes filmes feitos em diversas épocas aqui do cinema e sem nenhuma ordem de preferência ou cronológica, eu vou falar dos 5 agora. E são filmes que você consegue facilmente ver ou no streaming ou até no YouTube, tá? O primeiro da lista é um filme que tem mais de 100 anos. Ele foi feito em 1922 por um cara chamado Robert Flaherty e ele chama Nanook o Esquimó. Nanook o Esquimó é um filme meio etnográfico, assim a gente pode dizer. Eu vou explicar por que ele não é exatamente um documentário, ele é um misto de documentário e drama. Ele segue a vida de uma família de esquimós no Ártico canadense. É uma coisa belíssima, assim, um filme feito em 1922, na época do cinema mudo ainda, pelo Flaherty. E ele acompanha um ano na vida dessa família, do Nanook, que é o chefe da família, do filho, da esposa. É sensacional. Mostra os hábitos dos esquimós, eles pescando, como eles sobrevivem, como eles caçam, como eles pescam. É um filme tão bonito. E por que eu falei que ele é uma mistura de documentário e drama? Porque a gente está falando de 1922, né? As câmeras ainda eram a manivela naquele período, especialmente as câmeras em ambientes inóspitos como o Ártico canadense. Então, é claro que o Robert Flaherty não ficou um ano lá girando uma manivela, gravando, filmando a família dos esquimós. Então ele estudou os hábitos deles, ficou um tempo com eles lá, e depois eles recriaram as cenas todas, posteriormente, claro, né? Então as cenas são encenadas, elas não são exatamente o que estava acontecendo na hora, mas é tudo tão bem feito. Quer dizer, existe esse problema técnico, né, que tem que ser compreendido. A gente está falando de um filme feito há 103 anos atrás, mas a beleza das imagens, a maneira como o Flaherty filma, o respeito dele pela vida dessas pessoas e tal, transformou o Nanook um Esquimó num filme muito emblemático, né? Um filme muito marcante da história do documentário que eu acho que você tem que ver. E se você gostar de Nanook o Esquimó, eu recomendo demais que você veja um outro filme do Flaherty, feito 10, 12 anos depois, 1934, chamado O Homem de Arã, que é sobre a vida de uma família numa ilha remota na costa da Irlanda. Galera, esse filme é também uma coisa de louco. É lindíssimo, as imagens são sensacionais. Um filme de 1934, espetacular. Recomendo demais. E o filme do Nanook, o Esquimó, você pode ver no YouTube. Tá? Ele está inteiro no YouTube, é um filme que já está em domínio público. Eu vou linkar aqui na descrição todos os locais onde vocês podem ver esses filmes todos. Do Flaherty, 1922, a gente vai passar para o Brasil. Isso mesmo, eu vou indicar um excepcional documentário brasileiro, dirigido em 1984 pelo Eduardo Coutinho, chamado Cabra Marcado para Morrer. Se você não viu esse filme ainda, galera, isso é obrigatório, né?
O Cabra Marcado para Morrer, ele é um filme que o Coutinho começou a fazer em 1962. Ele conta a história de um líder camponês paraibano, né, João Pedro, que é assassinado em 1962. E a equipe do Coutinho vai para Paraíba para fazer um filme sobre a vida desse líder. E aí tem o golpe de 64, a equipe é presa e as filmagens são interrompidas e eles têm que parar de filmar, eles voltam para as suas cidades e tal. Só que 17 anos depois, Coutinho volta ao mesmo local para tentar terminar o filme. Então, O Cabra Marcado para Morrer, na verdade, ele pode ser dividido em dois filmes. Ele é um filme que conta a história do João Pedro Teixeira, mas ele conta também a história da tentativa deles de fazer esse filme em 62, de como não deu certo e de como ele volta lá 17 anos depois para terminar esse filme. Eu me lembro de ter visto O Cabra Marcado para Morrer numa sessão, acho que foi no Rio Cine Festival, se não me engano, 84, 85, quando o filme foi lançado, e foi muito emocionante, porque alguns dos sobreviventes ali, né, do filme, né, dos entrevistados estavam na sessão, o Coutinho estava, foi muito, muito marcante. É um filmaço, galera. Eduardo Coutinho é um gênio do cinema brasileiro, um gênio do cinema documental, tem filmes sensacionais, Santo Forte, ele tem tanto filme bom. Um dia eu vou gravar um vídeo só sobre o Coutinho, o saudoso Eduardo Coutinho. O terceiro filme nessa minha lista de 5 documentários clássicos é um documentário que está na plataforma Mubi. É um filme de 91 chamado Paris is Burning. Esse filme é muito divertido, é muito bonito, é um filme muito emocionante, porque ele fala da cultura dos bailes e dos desfiles da comunidade drag, da comunidade gay de Nova York nos anos 70 e 80. É um filme muito clássico, um filme assim, que marcou muita gente. Ele entrevista essas drags, né, essa comunidade gay, especialmente essa galera latina, né, essa galera negra. Era uma galera muito pobre também, né? Não era não era uma coisa chique, não era a comunidade gay socialite nova-iorquina, não. Era a galera pobre, a galera que morava nos bairros mais perigosos e tal, e que era drag, que era transformista, que era gay e tal, e que é entrevistada nesse filme e o filme mostra toda essa cultura desses bailes, eles chamam de balls, né? Mas na verdade é um desfile, é mais um desfile, né? Onde essas pessoas desfilam, recebem notas, como se fosse um desfile de luxo, de fantasias. Então, um filme tão bonito, um filme tão sensível, assim, marcou tanta gente, né? Esse filme levou muitos anos para ser feito, né? Um filme demorado, porque ele entrevista os personagens ao longo de vários anos, ele conta toda a história dessa subcultura. É muito, muito interessante, galera. Vale muito a pena ver. Está na plataforma Mubi, recomendo demais. Paris is Burning. O quarto filme da série é um filme que, infelizmente, não está... apesar de ser um clássico do documentário, ele não está em nenhuma plataforma brasileira, o que é uma vergonha. Mas ele pode ser visto legendado no YouTube. Eu estou falando de Hoop Dreams, no Brasil chamou Basquete Blues. É um filme feito em 1994 nos Estados Unidos sobre a vida de dois meninos de comunidades negras, né, ali de Chicago, e que sonham em se tornar jogadores da NBA. E são dois meninos, né? Um chama Arthur Agee e o outro chama William Gates. O William Gates, ele é o fodão do bairro Peixoto ali. Ele é o cara que joga pra caramba. Todos os colégios e as universidades estão atrás do William Gates. E ele é considerado assim um novo... Não vou dizer um novo Michael Jordan, porque é um pouco demais. Mas ele é um cara assim que todo mundo sonha em ter no seu time. Já o Arthur Agee é um menino que não tem o mesmo destaque, assim, que está numa escola muito menor e tal, mas que é muito esforçado, muito talentoso, mas a família dele tem um monte de problema, o pai tem um monte de problemas com bebida, ele abandona a mãe, e aí o filme segue o William Gates e o Arthur Agee por vários anos, mostrando eles indo para a universidade, eles tentando bolsas de estudo, eles tentando ganhar a vida como jogadores de basquete, primeiro no college basketball, né, no basquete universitário, depois tentando ir aos profissionais. É um filme de uma beleza, assim, eu me lembro de ter visto esse filme em 94, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, e é impossível não se emocionar, porque parece um filme de ficção. O que acontece com esses dois meninos, com as famílias, com os amigos,
Eu acho que é um dos filmes de esporte mais bonitos já feitos. É realmente de partir o coração. Maravilhoso. Hoop Dreams, tá no YouTube, vou linkar aqui para vocês assistirem. O quinto filme da minha lista de top 5 documentários é uma obra-prima do cinema documental. Se você tem interesse em cinema jornalístico, em cinema em documentário, você tem que ver esse filme. Está na plataforma fílmica, chama Grey Gardens. O Grey Gardens foi dirigido pelos irmãos Albert e David Maysles, que são dois tops, assim, né, grandes cineastas do documentário. E ele conta uma história muito curiosa. Né? Ele conta a história de uma filha e uma mãe, ambas chamadas Edith Beale, que vivem numa mansão decrépita no East Hampton, em Nova York, que era uma mansão, era uma das casas mais lindas, né, já construídas naquela região, mas elas moram há 50 anos lá e há 50 anos elas estão falidas. Então a casa ela está em ruínas, ela está cheia de rato, ela está assim, nada funciona. Mas as duas Edith, tanto a mãe quanto a filha, ainda vivem num mundo de faz de conta, onde elas são ricas, onde elas têm um monte de empregados, onde elas são a nata da alta sociedade nova-iorquina. É um filme tão bonito. E é um filme, tem uma história sensacional esse filme, inclusive fizeram depois filmes sobre esse documentário, né? Se não me engano, eu acho que até a Meryl Streep trabalha num, posso estar enganado. Mas o que é interessante desses filmes é que a Edith, a mãe, né, ela era tia da Jacqueline Kennedy Onassis, né, da mulher do JFK, né, depois da esposa do Onassis. Ela era tia da Jackie Kennedy, né? E ela era uma mulher riquíssima, só que o marido abandona ela, ela perde tudo que ela tem, mas ela continua vivendo naquele suposto luxo ali que ela não consegue manter. Então, o filme é de uma beleza porque ele não ironiza a situação das duas, ele não humilha elas, ele tenta entender por que aquela casa é tão importante para elas e como que elas fazem para viver nesse mundo de fantasia, onde elas ainda são ricas, são poderosas, são lindas e tal. Que filmaço, galera. Tem que assistir Grey Gardens, tá na Fílmica, não poderia recomendar mais. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para assinantes do site, cursos, debates, workshops só para assinantes, e você tem também acesso ilimitado ao acervo completo do site, que tem mais de 800 textos e 80 cursos, desde história do cinema em 4 aulas, como escrever roteiro, história do punk e do pós-punk, cursos sobre Akira Kurosawa, David Bowie, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br.